Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar hoje então do tema Cheguei, Brasil. Como foi o seu ano de 2024? Foi difícil? Para você que teve bastante lutas, foi um ano de muitas guerras. Levante sua mão se foi um ano que você batalhou bastante, foi um ano difícil, mas você chegou até aqui. Amém. Talvez a melhor maneira de escrever como você chegou aqui seja essa aqui, ó. Cheguei. Cheguei, Brasil. Quando eu vi esse meme aqui, achei fantástico, né? O Brasil é um dos maiores produtores de memes do mundo, né? Mas é verdade, só o fato de chegar aqui já é uma bênção de Deus. Mas quando a gente pensa na nossa vida, a gente não pode chegar de qualquer jeito. Ou a gente não pode chegar arrastando o corpo e quase que, ufa, consegui chegar. É uma bênção, nós agradecemos a Deus. Mas existe uma forma de nós nos prepararmos melhor para chegarmos agora no final de 2025, quando chegar 2026, você chegar lá bem, você chegar lá com sonhos que você teve esse ano, planejamento, uma visão. Não podemos chegar, correr a nossa vida do tipo, deixa a vida me levar de qualquer jeito e sobreviver. Nós sobrevivemos, amém, mas a vida não é só de sobreviver. Nós podemos sonhar, nós podemos planejar, a gente pode lutar, correr atrás dos nossos objetivos. E espiritualmente falando, também, nós não podemos chegar aqui no primeiro culto do ano e falar, puxa, cheguei. Estou aqui aos trancos e barrancos com Deus, mas eu cheguei. Amém que você chegou. Mas como você chegou? Sabe, tem um filósofo, um historiador português, chamado Fernando Rosa. Ele disse o seguinte: como é bom perceber que podemos olhar para trás e entender onde estávamos. Olhar para o presente e viver onde estamos. Olhar para o futuro e ter certeza de onde vamos chegar. Amém? Sabe, é interessante pensar no que esse historiador aqui, esse Fernando Rosa, escreveu. Porque o passado é uma realidade para nós. O passado fica para trás, mas o passado, ele deixa um rastro. E é muito bom nós olharmos para trás, não sei como foi o seu final de ano, nós temos o costume na minha família, nós chegamos no final do ano e sentarmos para avaliar como foi o ano. Eu sei que muitos de vocês fazem isso também, sentar e ver, puxa, esse ano foi um ano difícil de saúde para alguns. Para outros foi um ano onde teve dificuldade no trabalho, de se firmar no trabalho, ou foi um ano difícil financeiramente, ou foi um ano de vitórias profissionalmente. Ou fazemos um histórico do que vivemos esse ano, olhar para trás com o coração honesto e analisar como foi a nossa caminhada espiritual, o nosso aprofundamento com Deus. E com isso, estamos aqui no presente hoje, recebendo o reflexo desse trabalho, dessa construção espiritual, e temos a honestidade de enxergar como nós estamos hoje. Eu quero fazer essa pergunta para você responder no íntimo do seu coração. Como você está no seu relacionamento com Deus hoje? Na sua construção de fé. Mas eu sou ateu. Ateu também tem fé. Um ateu hoje precisa ter fé para ser ateu. Seja lá qual foi como você se desenvolveu espiritualmente. Como você está hoje? Como você quer estar amanhã? Como você quer que o seu caminho seja trilhado esse ano? Você está programando, você está pensando, fazendo planos de como você pode ter uma vida espiritual melhor, um relacionamento com Deus mais íntimo, mais profundo, conhecer mais Deus. A gente não pode chegar no final de 2025, adentrar 2026, e fazer que nem esse menininho fez aqui. Ô Brasil, cheguei, cheguei. Chegar é uma bênção, mas como você vai chegar? Como você vai chegar depende de como você chegou, como você vai programar, como você está hoje, como você vai se programar para estar no final do ano. A gente sabe que o futuro a Deus pertence. A gente sabe que quem vive de passado é museu. Quem vive de futuro é cartomante. Mas olhar para o passado com honestidade. Olhar no passado mostra como foi a nossa trajetória. E nos ajuda no presente. Não teria história, né? Quando a gente estuda história, você olha para trás e vê como o Brasil foi descoberto, por exemplo, como o Brasil se desenvolveu até hoje, muitas coisas do presente se você entende.
Nós podemos entender o presente olhando para o passado. E podemos ressignificar nosso futuro fazendo planos, metas, olhando para frente. Pensando nisso, espiritualmente falando, eu quero apresentar para vocês agora a escritura que nós, depois de orarmos juntos com os irmãos, com os diáconos, e com os antigos diáconos, agora líderes de família, né? Nós pensamos numa escritura, e todo ano a gente faz isso, né? Seria uma escritura para ser nosso tema do ano. Ou seja, para nós basearmos as nossas práticas num versículo que possa conduzir, que possa sempre nos remeter a um lugar que nós devemos sempre estar cuidando durante o ano, né? E essa escritura é Colossenses 2, 6 a 7. Então, coloca na tua agenda, na primeira página essa escritura, coloca na tua geladeira. Se quiser fazer um botão, colocar no lado esquerdo, você pode fazer também. Coloca essa escritura no seu dia a dia para você sempre lembrar dela. Amém? Que diz assim, ó: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Deixa eu pôr o reloginho aqui, senão eu vou me empolgar. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Vamos analisar só essa primeira linha. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Sabe, nós recebemos alguma coisa quando alguém dá, não é? Quando você recebe algo que alguém te deu. E nós recebemos Jesus antes mesmo de você querer receber Ele. Deus já deu. Deus já deu. Então estamos começando o ano de 2025 recebendo Jesus. Você que se converteu um dia, que alguém chamou você aqui, e eu sei que muitos de nós, talvez todos nós aqui, né? A não ser que seja pela placa da igreja, alguém abordou você em algum lugar e convidou você para a igreja, não foi? A Gladys e muitos de nós aqui. Eu me lembro quando alguém me convidou, eu estava na faculdade, lá perdido, eu lembro que eu estava namorando com a Rosângela, e a gente estava olhando para a nossa vida, tudo estava andando muito bem, mas havia um vazio dentro de nós, uma busca por Deus. Eu ia para a religião que eu fazia parte, e eu falava, puxa, isso aqui não está me preenchendo, isso aqui não está respondendo as minhas perguntas, e existia um grande vazio, um grande buraco no meu coração, perguntas que não tinham respostas, até que um amigo meu, por eu estar batendo na porta, buscando Deus, me convidou. Você não quer estudar a Bíblia? E ao estudar a Bíblia e abrir meu coração, eu entendi o que era receber Cristo. Eu lembro como foi isso até hoje. A Dona Maria estava aqui sendo batizada, e ela estava tão feliz, tão grata, e é assim com todo mundo que é batizado. A pessoa que entende a preciosidade do que acontece quando você recebe Jesus, o Senhor, o coração exalta de alegria. Você começa a olhar para a sua vida, o futuro, você começa a desenhar ele de forma diferente, porque agora você tem uma referência, que é Cristo. Não é mais esse mundo ou as filosofias, é Cristo. Mas ele está dentro de um contexto, né? Onde Paulo está falando sobre a sua construção de fé, a sua firmeza. Ele está falando aos Colossenses, para que eles pudessem ter uma fé verdadeira. Fala assim, ó: tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Sabe, esse trecho aqui, esse versículo, talvez seja uma das maiores preocupações que nós deveríamos ter no século 21, em 2025. Sabe por quê? Porque Satanás tem entrado nas igrejas. Satanás tem construído trono dentro das igrejas. Nós vemos uma teologia de internet sendo criada. Parece, é mais do que meme, às vezes. Cada hora tem uma teologia, alguém que descobriu algo diferente da Bíblia, ensinando coisas. E muitos de nós estamos consumindo essa teologia da internet. E eu não estou falando que tudo lá é ruim, não. Tem coisa boa. Mas tem muita coisa ruim. Assim como uma fake news, eu lembro quando começou essa ideia de fake news, muitos recebiam, antes de saber que era uma fake news, recebiam lá um negócio que estava legal e já retransmitia para todo mundo. Até que o governo começou a pensar nisso, né? Alguém começou a pensar nisso e colocou uma legislação em cima disso. Se você propagar fake news, é crime.
Não é, Felipe? É ou não é? É ou não é? Tem que ter um advogado para dar base aqui, né? Se você divulgar uma fake news, é crime. Mas às vezes a gente fica divulgando teologia fake. Só porque achamos legal. Achamos legais. Legal. Eu ouvi um negócio legal. Vou dar um exemplo para você. Esse negócio de eu profetizo. Felipe, eu profetizo que esse ano você vai ser um bom marido. E aí o Felipe falou, recebo. Aí eu pergunto, de onde tirou isso aí? Muitas vezes da internet, né? Ou da virada do ano lá no SBT. Profetizo que você vai ganhar um carro esse ano, Léo. Você vai comprar um carro esse ano, Léo? Eu profetizo. E a gente começa com essa, eu profetizo, ou botar o nome de Jesus. Eu faço isso, faz isso, vai acontecer isso em nome de Jesus. Como se o nome de Jesus fosse uma palavra-chave, né? Uma palavra mágica. Um salaminguim, abracadabra, para fazer aquilo dar certo. Ou então, tive uma revelação. Isso, negócio de revelação, meu amigo, tá pior do que revelação de chá de bebê. Ah, tive uma revelação. Agora, quando a pessoa fala tem uma revelação, está falando, cala a boca aí, porque Deus está falando. E aí começa esse negócio de uma teologia que cada um faz uma teologia diferente, e as pessoas vão reproduzindo, e às vezes eu vejo que entre nós acontece isso. E a minha pergunta é, qual é a base bíblica? Qual é o fundamento disso? Deus realmente é assim? Quando você vai estudar sobre profecia, por exemplo, você vê que os profetas, na época, especialmente antes de Jesus, tinha muita teofania, que era Deus vir em forma presencial, através de uma voz, através como Moisés, que viu a sarça ardente que não se queimava. E Deus escolhia alguns homens para comunicar a palavra dele. E muitas vezes essa palavra era de desafio. Lá na sarça ardente não apareceu Deus falando, Moisés, você vai ser um homem rico. Moisés, você vai ser muito abençoado. Não, colocou um desafio enorme para ele. Depois a gente vê no Novo Testamento, quando Jesus veio, os profetas eram os homens que pregavam a palavra, que estavam trazendo toda a verdade que já tinha sido trazida para nós por Jesus. E aqui no versículo seguinte, versículo 9 diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vou ler de novo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando nós queremos saber, eu quero conhecer Deus, eu quero realmente entender quem é Deus. Sabe o que Deus fez por nós para a gente entender quem é Deus? Mandou Jesus. Jesus é o caminho, é a forma que nós conseguimos entender um pouco mais sobre Deus. Ele fala que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, queremos conhecer o Pai, o que ele respondeu? Falou, vocês estão me vendo aqui, eu sou o espelho, eu sou a plenitude da divindade. Em Cristo tem toda, ele fala aqui no versículo 10, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Tudo está em Jesus. Então por que ficamos às vezes divagando em teologias, ou até no que foi falado no versículo anterior, sobre filosofias vãs? Agora todo mundo virou um filósofo, né? As pessoas viraram filósofos. A teologia, coaching. Sabe, os coaches têm o seu papel. Não estou aqui contra coaching. Cada um tem a sua função. Mas quando começa a colocar teologia no meio, aí a coisa começa a ficar complicada. Aqui está falando sobre Jesus. Em Jesus tem toda a plenitude da divindade. Por isso nós falamos aqui, irmão, você quer conhecer, ou você que está aqui querendo conhecer a Deus, conhece Jesus.
Está tudo registrado na palavra de Deus aqui. Jesus caminhou aqui, os discípulos estiveram lá. Deus escolheu homens com visões, homens diferentes, com olhares, escrevendo ali, cada um com o seu olhar. Os evangelhos sinóticos são pessoas inspiradas por Deus, escrevendo cada um do seu olhar sobre Jesus. E as escrituras não se contradizem. E traz ali para nós a história de Jesus, o seu caráter, como Jesus andou aqui nessa terra, como ele pregou os ensinamentos, o evangelho de Jesus. Não que o Antigo Testamento não traga, o Antigo Testamento sempre aponta para Jesus também. Mas nós temos tudo em Cristo. Por que às vezes ficamos nos rendendo a essas teologias vãs? Sabe por que você se rende? Porque você não está cavando. Você deveria questionar mais. Questionar no bom sentido. Questionar no sentido de estudar mais. Ou chamar um irmão ou outra irmã e que tem um pouco mais de experiência, discutir sobre esse assunto para a gente estar unido. Irmãos, nossa igreja tem tanta coisa boa. Tem um canal aqui cheio de mensagens, cheio de escola. A escola bíblica está aí para isso. Para nós nos aprofundarmos na Bíblia. Né? Temos irmãos maduros aqui com sabedoria espiritual. Por que você não consome mais o que é oferecido aqui entre nós também? Estou falando que você não pode olhar fora, fique à vontade. Mas seja criterioso. Pergunte para os irmãos, né? O que mais acontece é a doutrina batendo nessa porta. Vira e mexe, eu vejo o irmão falando. O irmão começa a falar, meu Deus, onde esse irmão está vendo isso? De onde veio esse negócio? Talvez entrou pela janela. Está sempre entrando ali uma teologia diferente. E às vezes, quando chega, quer impor. Não, nós precisamos, a igreja não tem isso. A igreja não tem aquilo. Espera aí, mas de onde vem isso aí? Quanto estudo você se debruçou para saber se isso realmente tem a ver com a mensagem de Deus? Com a sincronia da mensagem de Deus? A mensagem de Deus ela é muito síncrona. Ela não se contradiz. Você não fala uma coisa e depois lê outra coisa na Bíblia. A mensagem de Deus ela é síncrona, ou seja, ela se encaixa. Ela é harmoniosa. Amém? Então, Cristo habita toda a plenitude de Deus. E por que isso é possível? Porque isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, passamos pelo batismo. Fomos chamados, como eu falei lá no começo, a viver uma vida com Jesus. E por quê? Porque mediante a fé no quê? No poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus ressuscitou. Dentro de todas as grandes religiões, né? Islamismo, judaísmo, cristianismo e outras. O único que ressuscitou foi Jesus. Comprovadamente. Com testemunhas, 500 testemunhas. Não foi uma pessoa só no quarto falando que, não, eu vi. Não, foram 500, pelo menos 500. Que viram isso acontecer. Para terminar aqui no versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a, na cruz. Amém? Irmão, isso aqui é a razão da nossa fé. Isso aqui é a razão da nossa fé. Nós deveríamos dar pulo de alegria quando nós lemos isso aqui. Ele removeu a nossa escrita de dívida e pregou na cruz. Sabe qual é a grande notícia, irmãos? Se nós estamos com Cristo agora, se você entrou o ano de 2025 em Cristo, você entrou sem pecado. E cada manhã isso renova. Não é porque você é bonzinho, não. É porque Ele cancelou a dívida pregando na cruz.
E Ele está chamando você a viver nele. Viver nele, não é na internet, irmãos, é viver nele. A internet tem as bênçãos dela, mas também tem os buracos. Ele removeu, pregou na cruz. Irmãos, que 2025 seja um ano onde essa igreja aqui, se você está vindo aqui, quer fazer parte dela, quero chamar você também a se aprofundar, a cavar, a buscar a motivação certa, do porquê você está com Deus, porquê você segue a Deus. Para de olhar um para o outro e achar as coisas que não tem na igreja. Eu sei que tem um monte de coisa que precisa melhorar. Sempre é, porque nós somos um aglomerado de gente. E aglomerado de gente não tem perfeição. Somos pecadores, temos dificuldades, mas a razão da nossa fé é Jesus. Não é a igreja, é Jesus. A igreja só é o meio que Deus nos deu para nós ficarmos em Jesus. E crescer em relacionamento para nos ajudar a chegar lá. Por isso eu queria animar você hoje. Primeiramente, olhar para o passado. Não com olhos de mágoa ou de depressão, não é isso. Olhar para o passado e ver o que faltou na sua construção com Deus. Sabe, eu penso muito naquela escritura do semeador. Sabe, o semeador jogando semente. E foram lançadas muitas sementes esse ano que passou. Deus lançou muita semente. E os corações são os nossos. Para alguns, caiu no asfalto. E alguns começaram esse ano, talvez não terminaram aqui. Ou com Deus. Outros caiu, até se aprofundou um pouquinho, mas aí estava entre pedregulhos. E não se firmou na raiz. Outros até cresceu um pouquinho, mas aí vieram as dificuldades, a falta de saúde, a falta de dinheiro, os problemas da vida, problemas familiares, problemas no casamento e sucumbiram. Talvez você até chegou aqui, mas está só pela misericórdia, como o menininho falou aqui, né? Só pela misericórdia de Deus. Mas, irmãos, podemos ser como a quarta semente que caiu no coração bom, transformar nosso coração numa terra fértil, onde essa semente vai cair e vai se aprofundar, e vai criar raiz, e vai ser profunda, que nada vai te abalar, embora você vai ter problemas. 2025, a gente sempre no começo do ano fala, feliz 2025, que Deus abençoe você, que seja um ano bom, amém. Mas vamos ser sinceros, vai ter problema também. Talvez algum de vocês vão ficar doente em 2025. Não pode falar, hein? Agora, né? Profetizo, né? Não. Você vai ficar doente. Para alguns de vocês aqui vão ficar doentes. Talvez eu vá ficar doente, não sei. Tomara que não. Vai ter problema no trabalho. Você vai ter problema no teu casamento. Vai ter problema de relacionamento. Vai ter problema talvez até com a igreja. Mas aí, você vai estar firme para lidar com tudo isso? Sem perder sua fé? Como o bambu que se aprofunda e continua em pé, unido com as pessoas. A minha oração é que você vai se aprofundar. Que você vai cavar. E vai ficar em Cristo. Porque esse dia, quando chegar o dia, ou que você morrer, ou que Cristo vier, o que precisa acontecer? Eu preciso estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo. Não é ser perfeito, não é fazer as coisas certas, simplesmente é você estar em Cristo. Ser uma vida que foi baseada nas verdades de Cristo. A graça dele está sobre você. O maior medo que eu tenho na minha vida é meu coração endurecer. É ser levado por uma vã doutrina, ou por uma mágoa do meu coração, ou uma dureza do meu coração, e me afastar de Deus. Por isso que Deus dá uma mulher para você, um marido. Seu maior discipulador está dentro da sua casa. A gente não gosta, né? Os homens aqui não gostam, né? Fala a verdade, homens. As mulheres, quando falam para você assim, você está errado. Você está em pecado. Você fala, essa mulher aí, eu vou pegar ela, não. Eu vou mostrar o pecado dela também.
só me aponta os erros. Dê graças a Deus, tem alguém sincero perto de você para falar o que você precisa mudar. E você, mulher, a mesma coisa. Seja humilde com seu marido. Ouça ele falar para você. Não é? Você solteira, você tem os amigos cristãos. Você tem aí o grupo de cristãos que você convive. Esteja aberto para receber ajuda. Também fale com o irmão, você está vendo. É a comunidade de fé. Para a gente chegar juntos em Cristo. Que terminemos a nossa corrida em Cristo. Sabe qual é a nossa maior vitória? Essa foi outra frase que eu vi muito também no final do ano. Pegue a sua vitória. Sua vitória está lá para você. Alguns falam assim, eu vou, como é que chama a frase? Eu vou tomar posse. Tomar posse da minha vitória. De onde sai tudo isso aí, hein? Tomar posse? Que posse é essa? Quem te deu posse? Você tem alguma escritura de alguma coisa aí? Mas sabe qual é a nossa maior vitória, irmãos? É terminar 2026 unido ao Senhor. Em Cristo. É chegar no dia em que você vai dar o último suspiro nessa terra e dar esse último suspiro em Cristo. Aí sim você teve a vitória. Não é se você vai comprar um carro novo, você vai comprar uma casa nova, vai ter um emprego, vai dobrar seu salário. São vitórias que Deus nos dá também, mas muito é porque você trabalhou também, se esforçou e fez seu melhor. Mas a vitória maior, a vitória que nós deveríamos estar atrás mesmo, porque essas vitórias no meio do caminho vão ficar aqui. Mas a vitória é você dar o último suspiro, ou quando Jesus voltar, e você estar em Cristo. Amém? Seja com problemas, sem problemas, com dificuldades, casado ou não, terminar o ano, terminar a vida em Cristo. Essa é a vitória. Pega a sua vitória. Se firme nesse objetivo. Isso sim é vitória. Amém? Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor já nos deixou a plenitude de Cristo para nós. Tudo está em Cristo. Pai, ajuda-nos a olhar para Cristo e enxergar o Senhor, enxergar a plenitude da divindade e trazer para a nossa vida, para as práticas que fazemos no dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, Deus, seja na vizinhança, seja no trânsito, aonde estivermos, Deus, que nós vamos refletir a nossa fé, que nós vamos viver como homens e mulheres de fé, enraizados em Cristo, que nós vamos ter mais profundidade e sabedoria para refutar as falsas doutrinas, que querem entrar na igreja e quer tirar nosso foco de Jesus, para colocar o foco em outras coisas, Deus. Pai, que nós vamos ser sábios, profundos, que vamos lutar pela sã doutrina, que vamos nos permanecer em Cristo, para terminarmos o ano felizes, Deus, sonhando com o que vem pela frente, sonhando com o que o Senhor pode fazer com nossas vidas, e nas bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós e vai derramar durante esse percurso. Muito obrigado, Pai. Agradecemos o Senhor, que 2025 seja um ano incrível para nossas vidas, mas seja lá o que for acontecer, que nós possamos ter raízes profundas, como o bambu faz. Se vai dobrar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas vai ficar ali, Deus, sempre em pé, sem cair. Não nos deixe, Deus, ser abalados e nem endurecer nosso coração. Muito obrigado, Pai. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um feliz 2025, enraizados no Senhor.